assim num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha um nome e um lugar. Era fez os bichos, fez o mar, fez tudinho, então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva Para mim, a agroecologia é a gente ter o cuidado com um todo. O cuidado com o ser humano, o cuidado com a natureza, o cuidado com tudo que envolve estar na natureza, os animais, a terra, o cuidado com a terra, principalmente o cuidado com a terra. Porque tudo que vem para nós vem da terra. Da terra a gente vem, da terra a gente volta, né? Então, tudo que vem para mim vem da terra. Então, o nosso principal cuidado temos que ter com a terra, porque da terra sai o alimento, da terra sai a vida, da terra sai o sustento. Quando você passa veneno, você acaba matando tudo que tem ali, você acaba com aquela terra. Eu percebo quando a gente está lá no nosso lote, a gente pega aquela terra assim, você senta na mão, e quando você vai lá num lote que é convencional, que é passado de ponta a ponta o veneno, você vai pegar aquela terra assim, ali já está a diferença de uma terra com a outra, né? Uhum. Então você encontra minhocas na nossa terra, você encontra vários bichinhos que lá você não encontra mais nada, morreu tudo, né? No nosso lote ali teve um período que o pessoal passou muito veneno aos redor, né? Pra lá, queimaram pra cá, que em outros lotes você nunca via nada. No nosso lote tinha veado assim, desse tamanho, tinha um monte de coisa. Pelo dia aparecia um monte de bichinho lá. Por quê? Porque eles não tinham onde pra onde correr. Eles correram ali, que ali eles podiam ficar ali, né? Então pra mim é isso, é o cuidado com as águas, né? Porque assim você começa a ter uma análise de tudo da natureza, porque quantas pessoas aí você vê, quantas pessoas lá precisando de água, tá faltando água e eu tenho muita água. E eu vou começar a passar veneno e começar a sumir essa água de repente e eu vou ficar sem água, né? Então pra mim é isso, é o cuidado com tudo, né? Com os bichinhos vimos bem que aquela árvore você possa ter uma sombra pra você, que chega alguém, você tá na árvore e diz assim, nossa, uma caixa de banana, de onde que não? É daqui mesmo, eu que plantei. Aquela árvore que tá na frente de casa, você viu, você plantou desse também, de repente você vê, ela tá fazendo uma sombra, está lá. Eu acho que não tem o que pague isso. É uma coisa muito boa. E que nós sabemos que quando nós passamos agrotóxico, ele mata tudo. O que tiver mata. Eu vejo a agroecologia como o futuro do planeta, o futuro da vida. Se nós não cuidarmos da terra, da água, do ar, das nossas riquezas naturais, da biodiversidade, o que vai sobrar? Vai sobrar vida humana? Ou vamos deixar esgotar tudo isso? A terra, ela tem a generosidade dependendo do manejo, porque ela tem essa capacidade de regenerar, de crescer. Então, se eu cuido adequadamente, eu tenho um manejo adequadamente do solo, ele nunca vai
desgastar-se, ele vai melhorar. E a agroecologia é essa possibilidade. A agroecologia, esse cuidado do nosso planeta. Então, assim, o assentamento, só o assentamento contestado hoje, tem mais de 2.000 hectares de áreas de proteção, digamos, que são destinados aos, independente do nome que a legislação atribua, estão dedicados à preservação ambiental. Usar a reforma agrária, ela também pode ser uma boa política de recuperação ambiental. Sem contar o volume, digamos, o tamanho da área que é feita a produção agroecológica. Então você tem uma boa área de preservação ambiental e no restante que você faz agricultura, você ainda procura fazer uma agricultura com cuidados ambientais, não poluindo, enfim, preservando, plantando árvores, frutas, aumentando o número de animais silvestres. Ouça o clamor da terra, dizendo não aguento mais, com tanta devastação de gente, flora e dos animais. Ouça o clamor do povo, querendo um pedaço de chão. Ouça a vida pela vida, querendo a libertação. Porque o campo está morrendo. Está morrendo porque dentro da grande técnica que vem aí, né, do veneno, né, dos grandes maquinários. Claro, você hoje dentro dos assentamentos, dentro dos pequenos agricultores, nós precisamos da técnica, nós precisamos das máquinas, mas não com aquela visão de você ir destruindo tudo, destruindo a natureza. Então, dentro do debate, seja da produção orgânica, seja da agroecologia, do sistema agroflorestal, você traz uma nova visão de mundo. Uma nova visão de mundo, onde que você vai, em primeiro lugar, cuidar, né, da mãe terra, da água, cuidar da mata. Porque se você não ter esse olhar, como é que fica nós, seres humanos, sem a água, uma terra morta, sem oxigênio? O planeta é uma nave cintilante, com certeza, azul na delicadeza, linda esta espaçonave. Feito o voo de uma ave, buscando o alto da serra, gira em torno e tudo gera, sem precisar de um motor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Nós temos um projeto de agroecologia, mas ele não está pronto, nós estamos construindo. Eu acho que não vale a pena lutar por terra se você não desenvolver um projeto de agroecologia. Né? Até em 2014, quando foi firmada a reforma agrária popular, a agroecologia tomou essa dimensão dentro do movimento, e quando assume a reforma agrária popular, assume a agroecologia, e com a agroecologia parece que ela foi uma janela assim que assumiu outras diversas questões dentro do movimento, né? Da família, do gênero, da diversidade, das relações, de tudo, entende? Tipo, quando eu vim para o assentamento, para mim a agroecologia era tipo a produção orgânica, era o cuidado com a natureza, o cuidado com, né, com o entorno que a gente vive. E depois da vivência na escola, porque você vir para um curso que traz a proposta de agroecologia, pensando que você sabe alguma coisa, e no fundo você descobre assim que você, não é que você não saiba, mas que existem vários conceitos, entende? Pô, tá, mas agroecologia, o que isso significa, né? Para mim, o cuidado com o ser humano, né? É uma das coisas principais da agroecologia. As relações de gênero, ela vem assim para sustentar isso. Como que você olha, né, para as pessoas que estão em volta de você, como que você se relaciona, como que você estabelece essas relações e como que você dá espaço a cada um e cada uma, entende?
da própria produção, assim, sabe? Quando a gente fala agroecologia, porque a gente entende que o termo da agroecologia, nós estamos falando com o povo, com gente, com homem, com mulher, com criança, com educação, com saúde. Então a gente entende que quando você vai falar em agroecologia, você também está falando das relações sociais existentes. Que às vezes na agricultura orgânica pode não existir. Né? Você vai, pequeno, médio ou grande produtores aí de, vamos amplificar qualquer cultura orgânica certificada, que a soja é um exemplo, né? Que existe campo de soja orgânico. E a preocupação só da agricultura orgânica é se aquela soja está certificada orgânica, cumpriu as técnicas, as normas. Ótimo. Na agroecologia a gente se preocupa mais do que isso, né? A gente quer saber também se a família, né, tem hábitos saudáveis, se a família está preservando aquele ambiente no entorno, se a família também está entre ela tendo relações sociais, humanas, né, de gênero, de geração. Enfim, a agroecologia trabalha com a questão daquele sistema como um todo, não só, como eu disse, a parte natural ali, ó, né, mas sim também das ciências humanas. O que a agroecologia contribui assim também é que você consegue ter uma outra relação, ou então você resgata aquela relação do ser humano com a terra, né, ou com a natureza, o seu metabolismo com a natureza, né. Então isso também dá uma outra relação com a terra. Então a terra não é aquela mercadoria em que eu vou encher de algum insumo para produzir, né, ou como o agronegócio vê ela. Plantar o arroz ali, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro cantar do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Então nessa outra relação também contribui para que você consiga também intensificar a luta pela terra num outro patamar, que não só pela questão econômica, né? Mas pela questão assim de você um lugar que vai viver, vai morar, vai trabalhar, com relação à saúde, né? Então quando discutiu o posto de saúde, assim também já foi discutido junto com a prefeitura. Nós precisamos de um espaço para nossas terapias naturais, para as plantas medicinais, para as massagens, para a auriculoterapia, bioenergia. Cada 2 sábados nós temos uma atividade ali das terapias naturais com as mulheres, principalmente que tocam, né? Até por isso que a gente começou a trabalhar, assim, fazer pessoas fazer curso de bioenergia, aurícula, para poder trabalhar estando natural, porque no atendimento médico não tinha. Ninguém tinha transporte, não existia nem transporte para ir para a cidade. Precisasse para emergência, tinha que. A bioenergia é uma coisa, é tratamento natural, né? E tratar quem se trata, se alimenta com coisa natural, né? Porque se você vai se tratar com remédio natural e comer veneno, não vai ajudar em nada, né? Se nós tivéssemos que trabalhar com veneno aqui, eu ia embora aqui. Porque daí não valia a pena, né? Você lutar a vida inteira para comprar as terras e daí trabalhar com veneno, se envenenar, se matar a família, se matar, né? Muito cedo. Cuida e cura, semeia, semente, faz da mãe terra um bom lugar pra se morar. Sem veneno pra matar, o que vem da indústria, forma de comida está nos matando, ao invés de curar. Comer com veneno não dá. Mas veneno não, é natural, porque nunca usamos assim, veneno, né, para as plantas, assim. Ainda mais para comer assim também, né. As mulheres entendem melhor, né,
Mas o começo foi difícil porque nós começamos com 9 famílias. E dessas 9 famílias, fazer outros entender a ecologia, fazer esse debate, e nós trabalhar com as mulheres, né? As mulheres poderem levar para casa isso, né? Então foi difícil. Hoje não, hoje então tá mais fácil e as mulheres estão entendendo mais e puxando. Porque aonde que eu aprendi muito no MST, no movimento, foi, e na jornada, aonde que eu aprendi que não é só lá na farmácia, no médico, que você pode ter tua saúde, que você pode cuidar da tua saúde. Uhum. As plantas alternativas, as plantas medicinais, a própria alimentação. Eu acho que a nossa saúde entra pela boca, porque se você está comendo um alimento saudável, você não vai ficar doente. Então eu já aprendi que produzir comida, porque comida é o primeiro remédio, né? Então tem que produzir, como eu aprendi dentro da família, que a comida é o primeiro remédio, então não pode ter veneno. Essa questão do veneno, né? Também não fazia sentido a gente produzindo um alimento envenenado também, né? Então a gente começou, a Dona Maria na época nem tinha muito essa questão da palavra, né? Da agricultura orgânica, né? Mas a gente já optou por fazer, né? Sem precisar estar usando os venenos, né? Daí viemos para cá por causa da ideia, né? Daí logo depois também que eu fiz o curso da bioenergia, né, comecei a trabalhar com as plantas, veio muito forte assim no curso, né, a questão também da alimentação, né, de você trabalhar, que para você, principalmente para você fazer o teste, para você trabalhar com energia, você tem que ter energia, né, isso é lógico, né. Então uma das formas era a questão da alimentação também, que tinha que ser o quanto mais saudável possível, né. Como muda a relação com a natureza, muda também a relação dos seres humanos também. Alimentação saudável, então as pessoas produzem e comem, né? Então a gente viu muita mudança aqui no assentamento da forma de se alimentar a partir da agroecologia, da diversidade de alimentos. Porque se a pessoa plantar só para ela não vai plantar 5, 10 tipos de coisa para comer, um pouquinho de cada um. Mas se ela vai vender 5, 10 tipos de coisa, ela vai comer 5, 10 tipos de coisa. Então isso muda a alimentação. Muda a saúde. Então a gente sempre consegue trazer o que puder aproveitar, né, para dentro do trabalho, né, com a bioenergia, né? Uhum. Tipo que nem na agroecologia, a gente, essa questão de como tratar também as plantas também, com os chás, com as coisas assim também. Uhum. Agora com a homeopatia é um negócio mais profundo, né? Então você pode e deve estar fazendo, né? Que não só para uma questão mais de renda, como também de você produzir um alimento também daquela lógica, né? De estar produzindo um alimento também de melhor qualidade, né? Então, uma alimentação saudável é uma que você sabe como foi produzido, você sabe que você pode comer ela sem ter medo do que tem na fruta, porque às vezes a fruta pode estar muito bonita e ali pode até fazer mal para você, aquela fruta muito bonita, enquanto uma fruta que está mais feinha, que não é tão, pode fazer um bem que a pessoa nem imagina, né? Porque a gente notava muito assim a questão a diferença que fazia a questão do produto. Por mais que no começo tinha aquela questão, o produto é feinho porque é agroecológico, não tem nada a ver. Hoje a gente vê que tem produto orgânico, agroecológico muito mais bonito ou parecido com o outro convencional. Ela é o essencial da vida, né? Ela é aquilo de mais, né, bonito que a gente pode, né, ter e vivenciar dentro da nossa unidade produtiva, né? Essa relação com o outro, essa relação com a natureza, né? Com o alimento que eu mesmo produzo e eu mesmo posso comer. O quão gratificante é isso, né? Tipo, quando eu tô desde do processo de ir lá, colher, preparar, e quando você senta para comer, né? Parece que é mais gostoso quando você cultivou do que quando você come, pega o que o outro cultivou, né? Ele vem carregado de várias coisas, né? Porque teve
o teu esforço, o teu trabalho, a energia ali, né? Você pegou a semente, põe a mão na terra, né? Aí você vai lá, você vai fazendo ela crescer com os olhos, né? Você vai lá todo dia, você fica olhando para ela, né? Então, como é que se diz? Você dá vida para a planta com o seu olhar, né? Te fica passando aquela energia, aí você vai lá, colhe, prepara e come, né? Ela vem no sentido de libertar a gente, eu posso produzir aquilo que eu como, né? Eu posso produzir a minha subsistência, né? Fazendo isso de uma forma harmônica com a terra, com o clima, com a natureza, com o outro que está do meu lado. Então, foi uma diferença muito grande, assim, quando a gente começou com a agroecologia. A gente dá muito valor para agroecologia e para comida, assim. É muito importante na vida do MST e na vida nossa aqui dentro do assentamento o alimento saudável. Porque isso te traz energia para que você consiga lutar com outras coisas, assim. Se você está bem com a sua saúde, se você está bem dentro da sua casa, com o seu alimento, produzindo, colocando a mão na terra, vendo que você faz parte disso, te dá força e energia para você lutar por outras coisas, assim, pelo direito social, lutar pela terra para outras pessoas, porque também dentro do movimento a gente não luta só para si próprio, a gente luta por outras pessoas, para outras pessoas, né? Eu acho que a agroecologia é um modelo de vida que está sendo implantado nas áreas de reforma agrária, né? Mas a agroecologia é um modo de vida, assim, que envolve a educação, envolve a saúde, né? A saúde já é resultado, né, da boa alimentação. É um modo de vida. As pessoas, a saúde está ligada a isso, a educação, então não tem como a escola não trabalhar essa questão, né? Tudo, outras formas de relação também entre as pessoas, né? Entre as pessoas e com a natureza, né? De se sentir parte da natureza e não superior a ela, né? Mas para mim a agroecologia é cuidar mais aprofundado o geral, né? Tanto a terra como a água, como tudo que o ambiente precisa. E daí isso trabalha aí os valores, né? Os cuidados, o respeito. Que isso tem que ir para dentro da sala de aula, né? Tem que ensinar essa criançada como cuidar da casa comum, que é o meio ambiente, que é a terra, que é as matas, etc. Porque senão futuramente o que vai ser desse país, né? Então a proposta é grande e é muito, como é que se diz, necessário, não tem jeito. Você enfrenta a opressão e defende a proposta ou você está lascada. Não tem jeito. Talvez na escola ainda a gente não consiga atingir todas essas dimensões da relação com a natureza, da relação ser humano e natureza. A gente faz mais essa coisa da técnica mesmo, né? Cuidado com o solo, os nutrientes do solo, enfim, a gente trabalha mais com os conteúdos, com as técnicas, mas aonde eles vão fazer isso é quando eles estiverem lá na família mesmo, quando eles estiverem nessa relação lá na terra mesmo, né? E na escola a gente faz um processo inicial, que é eles aprender os conteúdos que estão embutidos nessa questão da agroecologia. Claro que a gente vai ensaiando com eles essa coisa do cuidado, da relação com o meio ambiente, né? Você faz isso de qualquer forma, né? Mas é experimentando, é fazendo junto com eles.
É a gente tendo essa opção, porque se o educador não tiver a opção também não, a gente não trabalha, né? Ou se a gente não tem esse conhecimento, a gente não trabalha. Mas eu não tenho o conhecimento que os agricultores têm. Então, para ter isso, ou eu não tenho o conhecimento que os técnicos têm, eu tenho adquirido pedacinhos, né? Porque eles conhecem a terra, conhecem as condições do solo, conhecem os momentos de plantio, conhecem os conhecimentos da lua, conhecem os... Então, eles têm um conhecimento mais, assim, que permite eles fazer, do início ao fim, um plantio, uma colheita, mas também eles não conhecem tudo, porque na verdade a agroecologia é uma ciência que a gente ainda está conhecendo, que precisa estudar, que ela não é igual conhecimento tradicional da agricultura. A gente compreende o assentamento como um laboratório de conhecimentos, uma escola de conhecimentos, mas ainda precisa ampliar essa relação, né, do conhecimento teórico e prático. Temos que buscar na vivência dos ancestrais como cuidar da terra sem tornar ela em capital. E nossas crianças aprender novas relações, que a terra tem que ser livre pra quem dela tira o pão. Até fez alguns experimentos de uma horta, do jardim agroflorestal e tal, para tentar mostrar para as crianças como que consegue produzir algumas coisas, né? Tipo, no final do ano passado a gente plantou um milho, em fevereiro eles chegaram ali e aquele milho estava enorme, né? Eles falaram, nossa, mas não foi usado veneno, não foi usado nada, e produziu, né? Um milho lindo, assim, né? Aqui mesmo na frente, a alface, em pouco tempo já estava bonita. Então, algumas experiências assim para eles perceber como que funciona, né? Que não é só da forma convencional que funciona, né? De uma forma mais... que funciona e que é mais saudável, né? As nossas feiras de ciência acabam sendo mais sobre isso, assim, experiências de produção agroecológica, né? Como que faz uma cobertura de solo, como que planta de forma consorciada, que eles falam assim, né? Que não é aquela monocultura, é consorciada. Tem uma árvore que tem muita agrofloresta, então eles vê na vizinhança ou na casa, acho que a maioria tem nas casas, né? Então tem lá, tem a frutífera, tem a nativa, tudo plantado no mesmo terreno. Tem a alface, a beterraba, o consórcio, né? Qual planta que é compatível com a qual, né? Então, há 2 anos atrás, a gente fez uma experiência bem boa, assim, com o 4º e 5º ano, fazendo isso do consórcio, né? O consórcio das plantas. A gente teve que ir atrás, teve que pedir ajuda, porque a gente não sabe, né? Algumas coisas, tipo, a beterraba combina com a alface, né? Aí ele não sabe, aí vai a procura. Aí o pessoal da cooperativa vem aqui ajudar nós, os técnicos lá para ajudar. Então, o que a gente faz? E a partir disso, a gente tem que ensinar o conteúdo ali. É 4º ano? Qual que é o conteúdo que tem que ensinar? Então, a partir daquilo ali, daquela experiência, você trabalha o conteúdo. Que a gente tentou relatar um pouquinho a experiência que a gente fez da festa da colheita. Às vezes falar festa junina, a gente faz festa da colheita. E nessa festa da colheita, a gente pega, digamos assim, como se fosse um tema, né? A festa da colheita. Mas a gente ensina as crianças a ler, interpretar, levando em conta esses temas. Onde que surgiu a agricultura? Onde que surgiu o uso de veneno? Sempre existiu e não sei o que e tal. E a gente faz toda uma história, um histórico assim, da história da agricultura, onde surgiu tal alimentação. Depois, por fim, produz um teatro, uma música, que a gente apresenta no dia da festa da colheita. Então, a gente tenta pegar uma historinha, uma coisa mais relacionada com a realidade deles, faz a prática, né, daí, por exemplo, quando é alguma coisa relacionada ao meio ambiente, ou da reciclagem, eu faço com eles, porque daí eles aprendem mais vivenciando ali, né, não pegando mais assim.
Mas eu pude observar, assim, que eles... Daí eu escuto os pais falando, ele falou, principalmente a questão do lixo, né? Que daí eles contam tudo pra gente, assim, porque o meu pai jogou... Quando você conversa com eles que não pode, por exemplo, lixo, né? Não pode jogar a latinha ali, não pode... meu pai faz assim, não sei quem faz assim. Daí eu converso, mas eles falam, não pode, né? Você viu que estraga o meio ambiente, ali a terra. Daí a gente sai fora, demonstramos a terra ali pra eles. Quando vai plantar árvore, né? Porque daí eles começam, porque o fulano cortou, não sei o quê. Da questão também da alimentação saudável, né? A gente trabalha muito com isso, né? Porque, na verdade, os pequenos, eles não... Difícil a criança que gosta de verdura. Eu faço na prática com eles, peço para eles trazer... A gente sempre vem um pouco de frutas lá aqui na escola, né? Mas também peço para eles trazer o que tem em casa. E daí a gente faz assim com eles, fala da importância, né? De se comer saudável e tal. Mas eles pegam muito, assim, eu acho que mais... fazendo com eles ali, demonstrando junto ali, e eles chegam falando em casa. E aí sempre uma luta para a gente manter um projeto político-pedagógico autônomo aqui na Escola do Assentamento. Como movimento no geral, né, nós já deve ter ouvido, nos orgulhamos assim, na questão não só na natureza, mas a gente aqui conseguiu construir todos os níveis de escolarização no assentamento. Assim, esse é um orgulho nosso, né? Tem desde a educação infantil, segundo infantil, pré, né? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e curso superior. Então isso para qualquer comunidade camponesa assim, é um orgulho tremendo de dizer isso. Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Nós ficamos surpresos quando o movimento procurou nós aqui do assentamento. 2005, nós, um grupo de lideranças aqui, fomos convocados para uma reunião que aconteceu em Curitiba para fazer uma avaliação do trabalho que nós já tínhamos aqui dentro, que estava se desenvolvendo. O movimento aí, junto com a Via Campesina, já tinham feito uma avaliação a nível nacional e focaram que aqui na Lapa era o lugar para a escola latina. Aí nós se perguntávamos, mas por que aqui na Lapa, né? Aí eles foram dizer para nós que aqui tinha uma coisa bem concreta, que era um grupo de família que estava fazendo a agroecologia e que tinha um projeto. O movimento, ele toma a agroecologia como uma definição política no Congresso, no 4º Congresso em 2000. E a partir daí, um grande esforço para viabilizar a agroecologia, para construir a agroecologia no Estado, né? E o Paraná foi um estado que optou pela formação, né? Então, uma das primeiras iniciativas foi a criação das escolas. Eu fui convidada para vir, porque o assentamento tinha uma proposta agroecológica de construir uma escola de agroecologia. Nós já tínhamos experiências no Paraná de escola de agroecologia, tinha em Maringá, já tinha no SEAG, escolas técnicas. Nós tivemos a experiência do ITEPA, lá em São Miguel. Ou seja, não que não estava já tinha uma vivência de outros. E aí, então, toma a decisão de fazer um curso de agroecologia aqui na Lapa. Então, assim, isso só vem aumentar a discussão, a prática, a formação, né? Porque aí a ideia era formar técnicos que fossem técnicos, pedagogos em agroecologia, que é um pouco o objetivo do curso, para eles ajudar a construir isso nos assentamentos. Então, mas isso também dá um reflexo para dentro de conflito, porque não foi bonitinho assim, mas também de aprendizado. Foi chamada para vir, que era para compor a equipe pedagógica da escola em 2005, e eu vim para cá. Então, a escola, tudo para se construir, tanto pedagogicamente quanto fisicamente,
algo muito novo fazer uma escola da Via Campesina com tantas organizações, porque até o momento o MST aqui no Paraná fazia os cursos técnicos com o pessoal das áreas de assentamento e acampamento, né? Então você tinha um movimento com uma realidade específica, com um método específico. Então fomos construindo. Foi ousado isso e foi difícil, né? Porque, imagina, uma universidade dentro do assentamento. Hoje não é a única. Permanecemos na luta! Estudo, trabalho, luta e valentia. É a turma latina de agroecologia. Estudo, trabalho, luta e valentia. É a turma latina de agroecologia. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, para um novo jeito de ser. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente, em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Eu fiz parte da terceira turma de agroecologia, me formei em 2013, voltei para minha comunidade. E aí, quando em 2014 a escola começou, os movimentos do MST começou a pensar uma nova turma de agroecologia, surgiu a demanda de ter pessoas para contribuir dentro do processo. Foi aí que eu voltei para cá. Eu vejo que desde que o movimento começa a discutir a agroecologia como uma ferramenta, né, a juventude vem tendo mais espaços no campo, né? Porque o que acontece no geral, pelo menos na minha comunidade era assim, né? Você termina o ensino médio e o campo não tem espaço para a juventude ficar, né? Porque tá o pai e a mãe trabalhando lá plantando a mandioca, a soja. Com a relação da agroecologia também trazendo para o trabalho da família, a juventude também começa a permanecer mais no campo, porque tem uma oportunidade de trabalho também com a família. Porque hoje, né, hoje a escola latina ali, né, ela veio reforçar tudo aquilo que nós vinha conversando, vinha definindo, que nós sempre falava lá no início do movimento Sem Terra, lá nos anos 84, que houve a primeira ocupação do movimento, nós falava que marca nós temos, qual é a bandeira que nós temos para dizer que nós somos Sem Terra. O assentamento hoje, né, se tornou um espaço de estudo, de pesquisa, de orientação, porque a riqueza maior nossa é a nossa organização que foi criada aqui dentro. Nós temos que organizar o assentamento, construir a cooperação, mas trabalhar a educação e a formação política. Por isso, formamos 6 pedagogos ali nesses 20 anos. Formamos veterinário, formamos economista, formamos historiador e até filósofos, tecnólogos. Então, há sempre essa preocupação técnica e também a formação técnica e a formação política, né? Sem esses conhecimentos, a gente não evolui. É o conhecimento que modifica. Às vezes, sem o conhecimento não adianta nós ficar tentando ali, ficar batendo na mesma tecla. Dessa maneira que a pessoa vai tendo conhecimento, ele vai se modificando por si, ele vai aprendendo. Não é dessa maneira, eu preciso caminhar diferente, eu preciso mudar esse comportamento. Só quem luta pode ser feliz na escola da vida, ser um eterno aprendiz. Quem espera é difícil chegar, por isso temos que lutar, diz o poeta trilhando caminhos, que ninguém se educa sozinho. Quem espera é difícil chegar, por isso temos que lutar, diz o poeta trilhando caminhos, que ninguém se educa sozinho. Aprender no riso de uma criança, toda a simplicidade, cheia de esperança. Só quem luta pode ser
feliz na escola da vida, ser um eterno aprendiz. Dentro do movimento tem uma necessidade de aprender fazendo também intercâmbio, né? Intercâmbio é uma troca de conhecimento e de prática, né, com outros grupos, né? Isso é muito rico. E daí, dentro dessas trocas de conhecimento e também dos cursos, e a jornada de agroecologia, aprende muito, não só a troca de conhecimento, mas a troca de como preparar as coisas, como, por exemplo, os adubos, os biofertilizantes, os repelentes, e como fazer essa integração na lavoura, não só plantar feijão e arroz, mas como plantar chazinho também misturado, né? Porque as ervas medicinais é uma defesa também dentro do movimento muito forte, porque as ervas medicinais ela também faz um equilíbrio. Além de embelezar, ela também tem um equilíbrio das energias, porque a vida da gente é energia, né? A vida do ser vivo vive à base de energia. São muito importantes e as palestras e as oficinas que sempre acontecem, né? Porque nisso que a gente vai aprendendo mais coisas, né? Não é porque a gente trabalha na agroecologia há anos que a gente sabe tudo, né? Então sempre a gente vai aprendendo mais coisas, né? Adquirindo mais conhecimento e entendendo melhor, né? Sempre assim, eu saí pensando de maneiras diferentes dali. Nós somos engajados, né? Quando nós vamos num processo de agroecologia, né? Estamos numa reunião da agroecologia. A agroecologia faz parte hoje do assentamento, né? O que acontece? O assentamento, o que ele é? Ele é da reforma agrária, que daí é o MST e tal. Então, assim, eu acho que todos os espaços que ele integra, ele está trazendo informações para nós de alguma maneira ali. Eu fiz mais oficinas, assim, nas jornadas de agroecologia. E daí também essa troca de experiência que a gente tem todo mês, que cada mês é numa casa. Aí então você olha lá, tá dando certo pro vizinho, e daí, mas lá em casa, por exemplo, tá atacando os bichinhos, o que eu faço? Aí o vizinho vai falar, mas aqui eu passo tal coisa e tal. Então essa troca de experiência que a gente vai adquirindo na prática, assim mesmo. Não é muito curso, assim, né, de formação, mas na prática mesmo. Troca de experiência, você vai aprendendo. E daí você planta hoje, não deu, ou deu algum problema, na próxima vez você vai plantar, você já vê que alguma coisa deu errado, dentro do outro jeito, e vai aprendendo na prática. Então essas visitas ajudam muito a gente. Você vê, assim, você trabalhar lá, porque nós trabalhamos, ajudamos os agricultores, né? Então você vai aprender muita coisa nessas visitas. Porque, tipo, nas rodas de conversa, você sempre aprende alguma coisa. Tem a questão das ervas medicinais, que você sempre está ensinando ou aprendendo um chá ou um xarope diferente. Então, isso tudo é relacionado, né? Quando as mulheres se juntam. Uma grande maioria de mulheres trabalhando na feira, vendendo seus produtos, interagindo. A gente não tem muita informação oficial, assim, de quantas mulheres passaram, mas era nítido que também quem estava mais comprando ali eram as mulheres da cidade, fazendo compra. Então, uma relação campo-cidade ali, principalmente entre mulheres. Tanto de camponesas agroecológicas vendendo seus produtos, conversando, ensinando como preparar e tal, como de consumidoras da cidade, procurando produtos agroecológicos e conversando, interagindo, mas também buscando esse conteúdo ali da jornada nas redes sociais, né? Então, um movimento muito forte feminino, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho que essa jornada ficou muito forte, isso. Desde a concepção do desenho, do lema da jornada, também foi pensado isso, né? As cores predominantes desse ano era o verde, que é um pouco a cor da jornada, né, da Via Campesina, o lilás e o vermelho dos movimentos sociais, da luta, né, mas também nessa paleta de cores dos materiais da jornada, esse ano também foi inserido esse lilás, tem sentido, pensando né, nessa importância da feminina. E também no desenho, ali na concepção do desenho, a questão dos ciclos,
né? Que tudo a ver com o feminino, com a agroecologia, também para trazer um pouco mais forte isso. A jornada de agroecologia para as mulheres aqui ela é fundamental, porque ela é o espaço, historicamente, não só agora com a feira, mas é o espaço que as mulheres aqui mais conseguem, porque elas, desde o início, esse processo da troca de oficina, de ter que aparecer, as mulheres são as que mais vão. Levam semente, vão para as oficinas, trocam seu conhecimento. O primeiro ano que teve aqui na Lapa, que o intercâmbio foi o dia todo, é as que mais ajudaram nas oficinas. E daí, pela primeira vez, o conhecimento delas é válido para mais gente. Eu recebo um monte de gente que vê o que eu sei. Então, no âmbito da autoestima e da valorização do conhecimento da mulher, para mim, os intercâmbios e as oficinas são fundamentais. Né? Então, tem várias aqui que vai conseguir falar e dar uma aula e se sentir educadora para mais gente na jornada. Vou abrir lá na pedreira, vou abrir meu caminhar, vou abrir com a justiça, Pai Xangô vem me guiar. Gira, dança, samba como ninguém. Filha da terra de raça de negra. Salve, salve, samba, salve, salve, saravá. Ela vem do céu, vem de Aruanda, vem de lá. Canto de gira, de saia de moça, de saia de moça. Salve, salve, samba, salve, salve, saravá. Ela vem do céu, vem de Aruanda, vem de lá. Salve, salve, samba, salve, salve, saravá. Canto de gira, de saia de moça, de saia de moça, de saia de moça. Down, down, down.